Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo e pedir perdão pela essa confusão de última hora. Agradecer ao NIP que conseguiu e a Lu que conseguiram nos ceder um auditório de última hora. O motivo dessa mudança foi que haveria uma falta de energia na Universidade de São Paulo. E mais uma vez, estamos aqui para mais um VetCare e trazendo o Dr. Rafael Barralés, o chefe da nosso serviço de neurologia, para falar sobre vestibulopatias. Eu espero que vocês tenham uma boa primeira palestra. E muito obrigado, Dr. Rafael. Gostaria também de agradecer a Premier, que é a nossa parceira sempre nestes eventos. Bom dia, gostaria de agradecer a presença de todos, a doutora Carla pelo convite, ao pessoal da organização, ao pessoal da Premier pelo patrocínio. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a todos, não sei se todo mundo conhece, o VetCare hoje conta com um número grande de unidades. E antigamente, né, no início, a cada unidade que surgia, a Carla e eu, a gente sempre, só tinha eu de neuro, né, no começo. E a Carla, não, Rafa, você vai lá, você vai lá. E uma coisa que foi bem legal é que foram surgindo outros colegas super bons, assim, da neuro, para trabalhar junto comigo. E hoje a gente conta com uma equipe bem boa de neuro já nos outros hospitais. E aí eu trouxe aí para que vocês conheçam também a turma toda, né? Então lá hoje na unidade do Morumbi, lá que atende toda a Zona Sul, Zona Oeste, quem é responsável pelo serviço da neuro sou eu. Na unidade do Pacaembu, quem atende lá é a Luana. A Luana ela é formada pela Universidade de Londrina. Ela tem a pós em neuro da Unclivepa, ela tem mestrado na neuro na Unifesp. Ela atende neuro lá junto com o Luiz Sansoni. O Luiz ele é formado na USP, tem a residência na USP. Ele fez curso de neuro pela Bioéticos, tem a especialização em neuro da Unclivepa também. Na unidade do Ibirapuera, quem é responsável pelo serviço de neuro é o Matheus. Ele é formado lá em Botucatu, onde ele fez também a residência em clínica médica. Ele também tem o curso de extensão da Bioéticos em neuro e a especialização em neurologia pela Unclivepa. E lá, na unidade da Zona Leste do Tatuapé, é a Elídia. A Elídia está aqui hoje, também quem quiser conhecê-la pessoalmente. No intervalo, a Lu está por aí também, para quem quiser conversar com ela, trocar uma ideia, conhecer. A Elídia ela tem uma primeira formação em zootecnia, depois ela fez a veterinária na UNB, fez a residência em clínica médica, tem especialização em clínica médica e em clínica cirúrgica. Fez o curso de extensão em neurologia e atende neurologia hoje para a gente lá no Hospital do Tatuapé e trabalha com a gente também como clínica médica intensivista na unidade do Ibirapuera. Tá bom? Então, essa é a equipe nossa. Hoje a gente conta, então, no serviço de neuro com 5 neurologistas. Essa é a turminha que vai ajudar o pessoal que acaba encaminhando ou direcionando os casos quando a gente precisa de ajuda para uma das unidades do VetCare. Uma coisa que é bastante legal é que dentro do serviço do VetCare a gente conta com uma internação e a gente está o tempo todo reciclando os intensivistas, então a gente conta com um serviço de apoio muito legal para esses pacientes que precisam, né? Sempre de um suporte mais intensivo da neuro quando o neuro não está por lá também. Isso é uma coisa muito bacana.
Isso é uma coisa que eu sempre digo para o pessoal. Eu me sinto bastante confortável quando tenho um paciente meu internado em qualquer uma das unidades. Vamos lá então, né? Conversar um pouquinho de vestibulopatias, né? Por que é que a gente veio aqui hoje? Hoje a gente vai discutir um pouquinho das principais causas, né, das vestibulopatias, né, das doenças que levam à perda de equilíbrio, né, através de dicas de exame clínico. A gente vai entender como a gente pode diferenciar entre as doenças que causam as vestibulopatias periféricas e centrais, entender qual a importância disso, né? Mostrar quais exames a gente pode solicitar para chegar ao diagnóstico, né? Não basta a gente chegar ali e entender, puxa, descobri que isso aqui é uma vestibulopatia periférica, ou descobri que isso aqui é uma central. Tem que ir além disso, e em algumas situações isso vai fazer diferença para o nosso paciente, né? E eu sempre digo, né, lembrar que o primeiro passo, né, para a gente cair do cavalo na neurologia é a gente chegar no diagnóstico com o diagnóstico pronto, né, chegar a abordar o paciente com o diagnóstico pronto. Muitas vezes a gente já olha para aquele paciente com a cabeça torta e pensa, ixi, teve um AVC. E se a gente partir daí, muitas vezes a gente perde até um diagnóstico de doença simples. Muitas vezes a gente deixa de tratar uma doença simples. E aí eu trouxe dois exemplos que muitas vezes acabam deixando o clínico ou o proprietário de cabelo em pé. O cachorrinho que acorda de cabeça torta, ou uma situação dessa do proprietário que acha o cocôzinho fora do lugar e vai olhar na câmera de segurança o que aconteceu. Esse aqui é o Fredo, paciente da Natasha que está aí, acabei de ver ela chegando. Que atende junto comigo. Então tá lá o Fredo, bonitinho. Rafael, a gente está falando de vestibulopatia, isso aí parece uma convulsão, né? A gente vai chegar no caso dele. Esse primeiro caso do Cocker é coisa que faz proprietário chorar. Isso aqui é coisa que quando a Natasha manda pelo celular é coisa que faz eu chorar. Mas aí no fim da aula a gente vai conversar bastante e não faz a gente chorar depois que a gente examina o cachorro, tá bom? E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, vamos ter calma, a maioria das vezes isso não é AVC, né? Olhar o cachorro com cabeça torta não é AVC. Por que eu falo isso? Porque a maioria das vezes esses pacientinhos já chegam pra gente assim, ixi, eu estou passando aqui com você porque ele teve um AVC. E essa informação, na verdade, o proprietário ele pega porque muitas vezes ele tem o conhecimento prévio, né, de algum parente dele que ficou torto depois de um AVC, o tio, ele lembra da tia que ficou torta, do avô, ou mesmo acontece do colega, né, ter avaliado o paciente e olhei, tá todo tortinho, acho que foi um AVC. E na neuro, eu brinco que a neurologia ela passa a ser fácil se a gente começa a seguir processos. E o primeiro processo que a gente tem é examinar, pôr a mão no paciente. Por isso que eu falo que às vezes a gente parece bem chato, assim, bem... Eu sei que isso vai para a internet e eu vou ser besta agora, mas às vezes a gente parece cuzão porque não ajuda o colega. Mas assim, a gente tem que pôr a mão e examinar o paciente. O primeiro passo é esse, né? Se a gente realiza o exame neurológico certinho do paciente, o exame neurológico muitas vezes ele já ajuda a gente a definir se esse paciente ele tem uma vestibulopatia periférica ou central. E se a gente já identifica
putz, ele não tem nenhum sinal, absolutamente nenhum sinal de vestibulopatia central, é muito pouco provável que ele tenha uma vestibulopatia central. Não sendo central, a chance disso ser um AVC é quase nula. Né? Então, fica aí uma dica super importante. Então, vamos lá, para a gente começar a entender vestibulopatias, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é a função do aparelho vestibular. Para que a gente tem um aparelho vestibular? A função do aparelho vestibular, em princípio, é manter a postura da cabeça, ajudar na reposição dos olhos, na adaptação do tronco em relação à posição da cabeça e fazer a gente entender movimentos de aceleração e desaceleração. Como que funciona, né? Onde que está o aparelho vestibular? Como que ele está disposto lá dentro da nossa cabeça e da cabeça dos nossos pacientes? Então, dentro da porção petrosa, né, do osso temporal, a gente tem o labirinto, o utrículo, e aí a gente tem os canais semicirculares do labirinto. E aí, dentro do labirinto, a gente tem, né, dentro desses canais semicirculares, que eles são perpendiculares entre si. Eles são perpendiculares porque cada um percebe um tipo de movimento da cabeça. Então, de resposta de sim, de resposta de não e de resposta de lateralização da cabeça. Né? E aí, lá dentro, a endolinfa, né, o líquido que tem lá dentro, quando a gente faz movimento de cabeça, ele movimenta um epitélio ciliado. Isso gera, né, um potencial de ação que vai se comunicar com o tronco encefálico. Né? Você vê que, então, o nervo que a gente faz essa comunicação vestíbulo coclear, né, o cóclea está aqui embaixo, responsável pela audição, ele é um nervo bem curtinho, ó, ele sai daqui e vem para cá. O tronco encefálico está aqui. Ele é bem curtinho, sai daqui, vem para cá. E aí lá dentro do tronco encefálico, no núcleo do vestíbulo coclear, ele vai fazer comunicação com outros pares de nervos cranianos, que vão ser responsáveis pelos movimentos dos olhos, com o cerebelo, e ele vem através do trato vestíbulo espinhal fazer comunicação com a medula espinhal. Então, através desse movimento da cabeça, movimento da endolinfa, é gerado um potencial de ação, que vai gerar movimento dos olhos, movimento vai gerar um potencial de ação que desce para a espinha, para a medula espinhal, e isso vai fazer com que a gente consiga, através de estimular ou inibir músculos extensores e flexores dos membros, manter a gente em pé, fazer com que a gente entenda a aceleração e desaceleração, consiga ficar de pé ou não. Esse núcleo vestíbulo coclear, né, ele também faz comunicação com o centro de vômito. Por isso que nossos pacientes, eles também têm náusea quando eles têm alteração vestibular. Então, em gato, isso é menos comum do que em humano. Né? Quem tem labirintite sabe como é ruim quando a gente está em crise. Eu tenho labirintite e às vezes quando eu estou em crise eu fico bem nauseado. É ruim de às vezes até olhar no relógio. Quem tem labirintite aqui sabe que é ruim mesmo. Os nossos pacientes, eles vomitam menos. Literatura fala que é muito pouco. Na realidade, a gente vê, muitas vezes eles apresentam vômito. Na verdade, não é tão raro assim. É bem comum que eles fiquem nauseados. É bem comum que eles parem de comer. Tá? E gato menos, cão faz bastante. Tá? E aí, lá na medula espinhal, esse trato vestíbulo espinhal, tá? Aqui está representado de um lado só, na verdade a gente tem dos dois. Ele vai fazer essa comunicação, e aí, ipsilateral, ele vai acabar fazendo inibição do flexor, dos músculos flexores e extensores, e ele vai fazer, do lado contralateral, a inibição do extensor. Isso parece difícil, parece besta, mas é uma coisa natural. Se vocês tentarem ficar de pé uma hora, não precisa fazer aqui, senão vocês vão parecer muito bestas. Mas se vocês pararem e colocar a mão nos grandes grupos de músculo da sua perna e balançar,
vocês vão ver que isso constantemente vocês fazem. Então, se vocês forem para frente e para trás, o movimento da sua cabeça, ele vai mandar o movimento do labirinto, ele vai mandar uma informação para a sua medula espinhal, e isso constantemente você está fazendo. Você está inibindo e estimulando a musculatura, senão você cai. É isso que o seu sistema vestibular faz na sua medula espinhal. Ele está, ao mesmo tempo, fazendo contração e liberação de musculatura, né, extensora e flexora dos membros. Tá? E é isso que o nosso paciente perde quando ele tem uma síndrome vestibular, por isso que eles caem de lado. Né? E aí, entendendo então qual é a função do aparelho vestibular, posição dos olhos, posição da cabeça, posição de tronco em relação da cabeça, quando a gente tem uma vestibulopatia, uma doença do aparelho vestibular, quais são os sintomas esperados? Justamente todas as alterações relacionadas a essas funções. Então, alteração da postura da cabeça, alteração de equilíbrio, nistagmo, que é um movimento involuntário e rítmico dos olhos, náusea e vômito, que acaba sendo menos comum do que em humanos. Né? Daí, beleza, da onde que a gente parte? Em qualquer síndrome que a gente conversa, né, seja uma síndrome espinhal, uma síndrome medular, uma síndrome encefálica, uma síndrome vestibular, a gente sempre vai conversar da vitamina D. Isso, em qualquer aulinha que vocês virem minha, a gente vai falar disso. A gente vai falar disso depois. A gente também precisa entender a evolução das doenças, né, dos grandes grupos de doenças do sistema nervoso, porque isso vai ajudar a gente a formular suspeitas diagnósticas da doença causadora daquela síndrome. E aí, especificamente para as doenças vestibulares, é super importante a gente pensar em diferenciar centrais e periféricas. Ah, Rafael, é diferente? Não é só eu passar um vertigem, não é só passar um labirinto? Claro que não. Pensa assim, ó. É muito melhor eu ter uma lesão de orelha do que uma lesão cerebral. É muito melhor eu ter uma lesão de orelha do que uma lesão de tronco encefálico. Então, assim, primeiro passo, vi aquele cachorro da cabeça torta, vi aquele gatinho desequilibrado, primeira coisa que eu vou fazer a partir de hoje. Não é só passar o vertigem e mandar para casa, não é só passar a cortisona e mandar para casa. A primeira coisa que eu vou pensar naquele gatinho a partir de hoje. É uma central e uma periférica. Aí sim eu começo a trabalhar. Essa é a primeira coisa que a gente vai pensar, tá bom? Cuidado ao bater o martelo, essa é a primeira coisa, isso é super importante. Por quê? Principalmente quando a gente tem a possibilidade de neoplasias de ouvido. Vou colocar aí um casinho que eu atendi junto com a doutora Meire, que é a Lila. A Lila, ela tinha uma neoplasia de orelha que invadiu o tronco. Então, diagnóstico de neo de ouvido é super importante a gente fazer rapidamente. E aí o próximo passo, elaboração de diagnósticos diferenciais. Então vamos lá, quando a gente fala de elaboração de diagnóstico diferencial das doenças do sistema nervoso, tem um acróstico que é chamado de vitamina D, que é só para a gente nunca mais esquecer nenhum grupo de doenças do sistema nervoso. Acróstico, todo mundo lembra, é aquela forma poética de se escrever uma palavra na vertical e aí a gente coloca o nome de outras palavras começando com a primeira letra que a gente colocou na vertical. Então, por exemplo, se colocasse aqui Rafael, R de rei, A de amor, né, uma forma poética de se escrever alguma coisa. Então, se inventou esse acróstico da vitamina D para não se esquecer de nenhuma lista, nenhuma classe de doença, quando a gente pensar lá na elaboração do diagnóstico diferencial. Então, quando eu abordar aquele caso lá, eu vou pensar na vitamina D sempre. Será que ele pode ter uma lesão vascular? Será que ele pode ter uma doença inflamatória? Será que ele pode ter sofrido um trauma ou pode ser um quadro tóxico? Será que ele pode ter uma anomalia congênita? Será que ele pode ter uma doença metabólica? Ah, Rafael, mas como que eu posso saber isso? Entendendo como funciona a evolução das doenças metabólicas. Entendendo como funciona a evolução das doenças traumáticas. E esses grupos de doenças, eles evoluem mais ou menos parecido.
Sabe aquela história? Você me fala com quem você anda que eu sei como você é. É mais ou menos isso aqui, ó. Então, como que funciona? Putz, ó, ele acordou torto. Então, o que, que eu vou pensar? Ele estava bom e acordou assim. Então, eu vou pensar nas doenças inflamatórias, nas doenças traumáticas. Putz, ó, ele começou a ficar tortinho a semana passada, está piorando e agora ele não está levantando mais. Então, eu vou pensar em degenerativo, neoplásico, inflamatório, infeccioso. Quer dizer, começou ruim e foi piorando. Então, entender como funcionam os grupos de doença ajuda a gente a elaborar um diagnóstico diferencial também, tá bom? Isso é super importante quando a gente discute qualquer síndrome neurológica, tá bom? Então, vamos lá. Entrando, então, num campo mais específico, falando de doenças periféricas e centrais, quando a gente fala das manifestações das doenças, né, das vestibulopatias periféricas, o que, que a gente espera? Então, inclinação da cabeça sempre vai ser para o mesmo lado da lesão, queda e rolamento sempre para o mesmo lado da lesão. Nistagmo, ele só vai poder ser horizontal ou rotatório, e a fase rápida, isso é uma dica, foge do lado da lesão. Por que isso? Porque às vezes o head tilt, né, a cabeça pendente, ela é muito discreta, então às vezes ajuda a gente a definir o quadro. Pode acontecer, não é regra, o Horner, síndrome Horner, e pode acontecer paralisia facial. Se a gente lembrar, o nervo intermédio facial ele passa por dentro da bula timpânica. Então, em situações em que eu tenho um acometimento da bula timpânica, por exemplo, em otites muito graves, em neoplasias de dentro da bula timpânica, eu posso ter a vestibulopatia junto com paralisia de face. Quem que lembra daqueles cocker da orelha podre? Paralisia de face junto com otite, não é? Coloquei 2 exemplozinhos aqui do que a gente espera. E aí uma coisa que a gente tem que pensar, como eu estou lidando aí com um processo, né, periférico, eu não tenho envolvimento nenhum do tronco encefálico. Então eu não espero ter dificuldade de deglutir, eu não espero ter nenhuma alteração de estado mental. Esse cachorro ele não pode ter crise de convulsão. Às vezes eles acabam tendo uma tendência a andar em círculo, como esse boxerzinho aí. Isso pode acontecer. E aí um estágio, né? Só para exemplificar, é esse tipo de movimentozinho aí do olho, ó. É um movimento rítmico. E a fase rápida fugindo da lesão. E aí quando a gente pensa em doenças periféricas, né, em causas periféricas que levam a vestibulopatia, as principais causas são as otites. Otite, 50% das causas. Então assim, primeira coisa, olhei aquele paciente, cabeça torta, não tem sinal nenhum de lesão central, ele tem 50% de chance de ter uma otite. Sem eu olhar o ouvido dele, sem examinar a orelha dele, 50% de chance de ser otite. Trauma, pólipo, neoplasia, hipotiroidismo, intoxicação, então autotoxicidade. Uma coisa super importante, se a gente lembrar, a maioria dos produtos comerciais que a gente usa para tratamento de otite, eles têm aminoglicosídeo na formulação que são ototóxicos, tá? E a vestibulopatia de Concilia. Vamos lá. Então, lembrando, otite, maioria das vezes é a causa das vestibulopatias periféricas, tá? Então, assim, parte de 50% de chance daquele cão com vestibulopatia periférica ter sido causado por otite. E uma coisa que é super importante, muitas vezes ele já não tem mais a otite externa, né? Muitas vezes esses cães eles chegam para a gente já com o histórico de ter tratado otite externa. Você faz a otoscopia, tá bonitinho o meato acústico, ele não tem otite, você consegue olhar até o tímpano, tá bonitinho.
aí você pede imagem. Então, assim, a partir de hoje, imagem ele tem que fazer parte da triagem para a gente, tá bom? Então, otoscopia é super importante. O raio-x ele é um exame de triagem interessante para a gente, tá bom? O valor preditivo dele é bem parecido com o da tomografia. Tá? Ele nunca vai conseguir dizer para a gente, diferenciar para a gente entre, por exemplo, um conteúdo neoplásico ou inflamatório de alteração de bula timpânica. Mas ele dizer para a gente que aquela bula timpânica está doente, ele diz. Então, se eu tenho um histórico compatível com otite, com processo inflamatório, como triagem, ele é um exame muito bom para a gente, tá bom? Então, para triagem é um exame excelente. Então, a meringotomia, junto com a fibroscopia, o Dr. Luiz vai falar bastante para vocês isso na segunda palestra, também é super importante. A cultura e antibiograma é um exame que muitas vezes também para a gente é necessário. Esse aqui é um paciente que foi encaminhado ontem à tarde, é o Jeff. Eu atendi ele ontem, umas 5h30 da tarde. Foi encaminhado pelo Adriano Caquete, que trabalha com ozônio. Também tinha um histórico, já estava tratando. Ele também passa com o Dr. Luiz Fernando. E a proprietária, super boazinha, a dona Roseli. Ela estava desesperada. Ela concluiu também, ele teve um AVC. Sempre o proprietário acha que foi um AVC, ainda mais que ele é um bulldog velhinho, né? Então ele passou a ter um distúrbio de equilíbrio agudo, não é? Mas assim, lembra, se alguém lembra de aula de anatomia, então o troncoencefálico ele é super importante, é uma das áreas mais nobres, né, do nosso sistema nervoso. Nunca que um cachorro que teve uma lesão importante, severa de tronco, vai estar assim bonitinho. Vocês vão ver a hora que a gente falar das centrais. Ele está só com distúrbio de equilíbrio. Tentando morder, ó. E brincando também de vez em quando. E aí a gente vai testar reações posturais. Lembrar que sempre a gente associa, né? Nunca a gente testa só uma reação postural. Então aí a gente testou propriocepção, saltitamento, o M-caminhar dele estava normal também. E ele tinha um histórico de otite já também. O Dr. Luiz Fernando já estava tratando. E o nistagmo, ó. Fase rápida fugindo da lesão. E aí, assim, a autoscopia dele era bem ruim, assim, o conduto dele era estenosado, foi difícil para a gente ver. Uma das coisas que a gente pediu foi o raio-x. É possível diminuir um pouco a luz para conseguir visualizar melhor a imagem? Quando a gente faz o raio-x, quando a gente avalia na dorso ventral, o que a gente tem que olhar aqui? Se a gente pensar que em volta do cão a gente tem que ter ar, como nos seios nasais, dentro do meato acústico a gente tem que ter ar também. E dentro da bula timpânica a gente tem que ter ar também. Então, aqui a gente nem consegue acompanhar o conduto dele. A gente nem consegue acompanhar o meato acústico dele. E ao redor do meato acústico dele a gente tem bastante esclerose. Ele estava todo calcificado. E as bulas timpânicas dele todas cheias de conteúdo. Quando a gente faz as laterais, a gente deveria ver aqui uma bolinha de ar aqui, ó. A bula timpânica ela deveria ser uma casquinha de ovo aqui. E as duas dele, na verdade, são aqui, ó. Quando a gente olha à direita, a gente ainda consegue avaliar discretamente ela.
Mas aí a esquerda é bem cheia de conteúdo. Aliás, a direita é bem cheia de conteúdo. E a esquerda é bem repleta de... bem esclerosada, né? Então, o Jeff, na verdade, ele desenvolveu a vestibulopatia por conta de uma otite média, tá bom? E aí entra o Fredo de novo, que é aquele... Eu vou contar a história do Fredo. A história do Fredo foi assim, estava um belo dia, eu de manhã, achando que ia ser um dia tranquilo, e aí me chega uma mensagem assim, ah, Rafa, tudo bom? É a Natasha, vou te mandar esse caso, ele já está marcado com você. Ele vai passar com você hoje, ó. Eu falei, caramba, meu. Você acha que é convulsão? Eu falei, puta merda, hein, Natasha? Aí eu falei, puta, parece, mas parece desequilíbrio, mas parece convulsão, mas parece desequilíbrio, mas parece convulsão, mas parece desequilíbrio, mas ó, parece convulsão. Aí eu fiquei olhando o vídeo, né? E eu falei, ó, não, vamos olhar. E aí a gente, depois de examinar, assim, o que acontece? Isso é uma coisa que é importante. Quando a gente estuda a palavra síndrome, né, é uma coisa que a gente tem que lembrar. Não é obrigatório que a gente veja todos os sintomas, né? E quando a gente pensa em PUG ainda, PUG lembra que eles têm aquelas encefalites necrosantes, eles podem só convulsionar, eles têm um monte de coisa, né? E aí, na clínica, quando a gente viu, ele tinha uma discreta ataxia vestibular, né? E ele não tinha nenhuma outra alteração que justificasse a gente pensar em alteração encefálica. Falei, não, vamos revirar esse bicho, né? E aí, partindo da avaliação clínica dele, da otite, que a gente acabou descobrindo na avaliação clínica e tudo mais, vamos lá fazer o raio-x. E também descobrimos que ele tinha esclerose de meato, tinha alteração da bula direita. A gente está tratando, ele já está tratando tem umas 4 semanas já, né? E ficou tudo bem. Então, na verdade, assim, foi um desses casos que me parecia cabeludo, e depois a gente examinou junto, conversando bastante, e fazendo o exame clínico, aplicando os testes para avaliação de córtex, né, a gente viu que ele não tinha sinal de alteração cortical, só na clínica ele tinha as alterações vestibulares, né, e de alteração de exame laboratorial, a única coisa que a gente achou foi alteração relacionada à opacificação de bulletin pane. E aí, quando a gente fala de tratamento das otites, o Luiz vai falar bastante para vocês, né? Acho que a gente vai passar aí alguma coisa que é importante. Sempre lembrar, quando a gente está lidando com isso, o que é super importante aqui? Não dá para a gente tratar só com o tratamento tópico, tá bom? Lembra, se eu pingar a gotinha, ela vai parar no tímpano e eu tenho que tratar a bula timpânica. Então, tem que fazer tratamento sistêmico. Aqui, um videozinho só para lembrar da meringotomia, o que a gente espera da meringotomia. Então, o tímpano está aqui, daqui para frente a bula timpânica, lá, cheia de conteúdo. Então, esse é um vídeo do Luiz, né, o Luiz que me cedeu esse vídeo, a meringotomia do gatinho aí, ó. Então, ele localiza a membrana do tímpano, tem um lugar certinho para furar, não é qualquer lugar. Eu não sei o nome, ele vai falar para vocês, é PARS alguma coisa. E daí ele localiza. Com isso, qual que é a importância, né, da meringotomia também? Que com isso ele consegue coletar material para mandar, enviar para cultura, para citologia, se tem suspeita de INEL, se tem suspeita de algum tipo específico de bactéria, né, e testar o antibiótico específico também. Bom, quando a gente pensa em trauma, a gente vai ter histórico, né? Não tem como a gente não pegar. É pouco provável que a gente pegue. E aí tem algumas dicas também, né? No trauma a gente vai ter sangramento de meato, sangramento... o cão ele vai ter outros sinais.
E aí a gente precisaria de uma aula toda para falar de trauma de cabeça, que se a Carla me chamar, eu venho aqui falar com todo prazer para vocês. Uma coisa que é super importante, quando a gente lesiona por trauma aparelho vestibular, é pouco provável que ele vai se recuperar 100%. E aí, muitas vezes, eles melhoram bastante clinicamente com os medicamentos para vertigem. A gente vai falar deles mais para frente, mas esses medicamentos, o Labirin, o Vertix, depois eu vou dar uma dica para vocês. Hoje, o que a gente tem melhor resultado para tratamento é a betastina, tá bom? Isso, não sei se o pessoal usa bastante, eu vejo bastante pessoal prescrever o Vertix, Sinarizina, Isina, mas na prática, assim, o que a gente vê de literatura, o que a gente vê na rotina, melhores resultados é a betastina. A gente vai falar dela. Lembrar então também, como outra causa, é a ototoxicidade, principalmente por aminoglicosídeo, levando a vestilopatias periféricas, né? Tanto tópico como sistêmico, né? Lembrar que quando a gente fala de ototoxicidade por aminoglicosídeos, ela também, além de vestibulopatia, pode causar surdez, e quando a gente fala em surdez, pode ser que isso seja irreversível, tá bom? É super comum a gente ver cachorrinho depois de ciclos longos de tratamento de otite ficar surdo e não recuperar. Isso aqui é uma coisa legal, que tem alguns cães que podem ter melhora fazendo uso de ginkgo biloba. A dose recomendada é essa aí, a gente manda manipular. Outra causa frequente de vestibulopatia periférica é o hipotireoidismo, e aí entra um ponto super importante, que quando eles desenvolvem a vestibulopatia periférica por hipotireoidismo, isso é uma estatística. 70% deles não têm outros sinais de hipotireoidismo. Então, eles podem apresentar a vestibulopatia como o primeiro sintoma do hipotireoidismo, antes de ser letárgico, antes de ter a cauda de rato, antes de ter outros tantos sintomas. Então, entra pra gente, a partir de hoje, como triagem para o cão com vestibulopatia periférica, colesterol e triglicérides, tá bom? Isso é super importante. Se tiver um colesterol alto, acima do normal, aí sim a gente pede teste hormonal. O tratamento vai ser reposição por levotiroxina. E normalmente eles melhoram bastante. Esse aqui é o cachorrinho da sobrinha do Alex, que é o responsável técnico da internação lá do Pet Care de Morumbi. É uma coquerzinha que desenvolveu a vestibulopatia. Vocês perceberem, ela tá tortinha, né? E tem, ó, quando ela sacode a cabecinha ali, ó, quando ela vira, ela tem dificuldade. E ela fez o diagnóstico do hipotireoidismo depois da vestibulopatia, tá? Quando a gente fala de neoplasia, a gente tem um monte, né? Principalmente os adenocarcinomas e os adenomas e os pólipos, né? Geralmente a gente tem as evoluções progressivas, lentas, eles vão piorando, né? Não é agudo, geralmente como acontece na vestibulopatia do cão senil, nas otites, tá? E algumas podem atingir tronco, isso é super importante a gente saber. Tá? Aqui é um exemplo, o guto, isso aqui era um adenocarcinoma, e aqui é a Lila, que eu atendi junto com a Meire. Era uma otite que melhorou com tratamento tópico, e aí, se vocês repararem aqui, ó, ela tem uma massa, que na verdade é o que estava fazendo inflamar, doer o ouvido, e aí acabou invadindo o tronco. Isso que eu falo para não bater o martelo de início, às vezes, na vestibulopatia, quando ela é só periférica, porque isso aqui era só uma alteração vestibular periférica, reexaminando, virou uma central. Ela tinha uma vestibulopatia periférica que invadiu o tronco. Tá bom? E os pólipos de gato, nossa, pólipo no ouvido, por que ele acaba pegando o tronco, né? Pólipo na garganta, por que acaba pegando o tronco, né? Por quê? Na verdade, elas acabam
tendo comunicação, né? Por que acaba pegando, né, o sistema vestibular? Porque tem comunicação pela tuba de Eustáquio, acaba fechando, né, ou fazendo pressão lá dentro da bula e eles acabam fazendo alteração. O tratamento é retirada cirúrgica, né, e eles fazem recidiva. E a vestibulopatia do cão senil, que acho que é a mais conhecida, esse o pessoal confunde bastante com AVC, não tem causa, é idiopático. Esse é bem tranquilo porque melhora sozinho, mas normalmente a gente acaba tratando. Esse é o beta-certo, o labirinha, a beta-estina, o tratamento que eu falei para vocês. Para todas as periféricas a gente pode usar, nas centrais normalmente não faz muita diferença. A dose é meia a 1 mg por quilo bídeos. Comprimidos normalmente são de 8, 16 e 24 mg. A meclizina a gente pode usar, flunarizina, sinarizina. A acupuntura ajuda bastante, reabilitação ajuda bastante também. E aí, falando um pouquinho das centrais, o que é importante para a gente? Lembra o seguinte, quando a gente fala de vestibulopatia central, por que é mais grave? Né? Por que é mais importante? Porque tem um prognóstico ruim. Das periféricas eu estou falando de doença de ouvido. De central eu estou falando de doença de tronco. Tronco encefálico é a porção do sistema nervoso que comunica cérebro com o resto do corpo, a porta de entrada do sistema nervoso. É aqui que eu tenho o centro de regulação da respiração, é aqui que eu tenho o centro do vômito, é aqui que eu tenho o núcleo de outras partes super importantes, por exemplo, o núcleo do nervo vago, é ali que vai sair a coordenação para a gente de tudo. Né? Então, quando eu tenho uma vestibulopatia por lesão causada em algum ponto ali, eu estou lesionando uma das partes mais nobres do nosso cérebro. Né? Então, é muito ruim. Né? Por isso que é super importante a gente entender quando eu tenho uma lesão de tronco. Entender e saber se é possível ser tratado ou não. Né? Então vamos lá. Normalmente, né, a vestibulopatia, propriamente dita, né, quando acontece central, ela é a menos importante. Né? O resto da síndrome é que é o ruim. Essa semana mesmo eu atendi junto com a Gene, a doutora Gene está aí? Não. Um caso que ficou lá no Pet Care, um Yorkzinho que acabou morrendo. Que era né, quando a gente tem uma lesão dessa região toda, né, que a gente chama de síndrome ponte no bulbar, né, que vai desde a ponte até o bulbo, e justamente eles acabam às vezes falecendo por parada cardiorrespiratória. Né? Bom, então é super importante, quando possível, a gente lançar a mão de testes específicos o mais rápido possível. A ressonância para essa região, ela é um exame de eleição e, quando possível, a toma ela ajuda a gente a triar também. E a análise do líquor para as doenças inflamatórias, ela também é o exame ouro, padrão ouro. Quando a gente fala das manifestações das doenças de tronco, o que a gente espera então? Também, a inclinação da cabeça, a marcha em círculo, as quedas são para o mesmo lado da lesão. Só não vai acontecer quando a gente tiver lesão de cerebelo, numa situação muito específica, que é chamada de vestibulopatia paradoxal. O nistagmo, ele pode ser vertical, rotatório ou mudar de posição. Na periférica ele nunca vai mudar de rotatório para horizontal. Outros nervos cranianos podem estar acometidos, né? Estado mental pode estar deprimido, se a gente lembrar que o SARA está ali distribuído em tronco, é o que é responsável por manter a gente acordado, e normalmente a gente tem alteração de reação postural junto, né? E as reações posturais alteradas são ipsilaterais. Né? Então, se a gente parar para pensar que lá no tronco eu tenho um monte de outros nervos cranianos, e o oitavo par ele está bem aqui, ó, na ponte, eu tenho um monte de alteração de nervos cranianos também.
Então vamos lá, o que eu espero então de um cão que tem distúrbio de equilíbrio por lesão em tronco encefálico? Ele pode ter distúrbio de equilíbrio e alteração de estado mental, se essa lesão ela estiver estendida cranialmente ao tronco, pegando o SARA. Tem distúrbio de equilíbrio esse cachorrinho? Tem, né? Fiz um filminho desse aí lá na FMU, quando eu trabalhava lá. Então, ele tem um distúrbio de equilíbrio, é claro que ele tem um distúrbio de equilíbrio, mas ele também tem alteração do estado mental. Pode ser uma otite? Não, de jeito nenhum. Esse é o Frank. Frank é um cachorrinho que ficou internado logo que abriu lá o Pacaembu. Também com alteração de estado mental, ele tinha um distúrbio de equilíbrio, não conseguia se manter em estação. Também alteração de estado mental, alteração de outros pares de nervos. Aqui não é o melhor jeito para a gente fazer teste de reação postural em cima da toalha, mas dá para a gente entender que tem alteração de equilíbrio e alteração de reação postural. Um lado vai. O outro não. E aí quando a gente pensa em causas de lesão de tronco que levem a vestibulopatias centrais, a gente tem principalmente aí as vasculares, neoplasias, inflamatórias e tóxicas. De vascular, o que é importante a gente lembrar aí, né, quando a gente pensa em AVC? Geralmente eles são hiperagudos. Quando a gente fala de AVC de tronco, está super atento aí à possibilidade de extensão caudal no tronco. Então, quando a gente tem uma lesão se estendendo caudalmente ali ao tronco, se eu pegar centro respiratório, se eu pegar ali, se essa lesão se estender caudal ao tronco, eu posso ter morte por parada cardiorrespiratória. Então, é super importante a gente saber disso e estar atento para poder assistir esse paciente caso ele venha ter esse tipo de parada, tá bom? E alertar o proprietário disso. É super comum a gente ver um paciente desenvolver uma parada, desenvolver uma vestibulopatia central aguda, alertar o proprietário disso. Esses tempos aqui teve um paciente que o proprietário, o cãozinho não estava tão ruim assim, era uma vestibulopatia central aguda. Não, ele não tem nada, ele só perdeu o equilíbrio, é uma labirintite. Olha, não, eu vou levar para casa, doutor Marcelo, paciente assim, maiorquezinha, não está bem, é uma vestibulopatia central aguda, ela está piorando. De ontem ela me falou que estava assim, hoje ela falou que está assim, ela não quer internar, ela não vai deixar aqui, pode ter sido uma lesão vascular, pode ser uma inflamatória, está piorando, está se estendendo caudal, agora ela está com dificuldade de deglutição, quer dizer, deglutir, glossofaringe, está lá para trás já, ela vai desandar, ela quer levar para casa, e chegou e morreu. Deu um mês mais ou menos, um mês e meio. Então assim, a gente tem que ficar atento a essas situações. Lesão que se estende caudalmente ao 8º par de nervo craniano pode parar de respirar e morre, tá bom? E aí, o que a gente sempre tem que buscar nesses quadros aí? O que pode fazer a gente entupir ou sangrar o sistema nervoso central, tá bom? Então a gente vai ter que buscar causas possíveis aí de trombocitose, de hiperlipidemia, hiperproteinemia, hipertensão, trombocitopenia, sinais de CID, insuficiência hepática, hemoparasitose, tudo que puder fazer esse bicho sangrar, fazer hipertensão, então pesquisar hiperadrencorticismo, ficar atento a essas doenças aí. Então normalmente o que a gente acaba pedindo são aquelas sorologias
que a gente consegue resultado rápido, um painel de bioquímica, mensurar a pressão o mais rápido possível desses pacientes, tá bom? Sobre as neoplasias, geralmente esses quadros eles são mais progressivos, mais lentos, a gente consegue ir percebendo pior a progressiva desses pacientes, tá bom? Diagnóstico daí, nesses casos, a gente consegue fazer, na maioria das vezes, por tomo também. E aí a tomo, nesses casos, acaba sendo legal, porque é um recurso, é um exame rápido, é um exame mais seguro, é um exame tranquilo, né? E o tratamento, quando a gente fala de tratamento, o tratamento ele vai ser suporte à base de cortisona, à base de manitol para diminuir edema. E hoje, uma coisa que é super legal é que a gente conta com tratamento específico, né? Tem a possibilidade de a gente fazer tratamento específico com a radioterapia. Né? Quem participou aí do Netweek passado com a Natália, a gente já tem tido bons resultados aí no tratamento de neoplasia de cabeça. Tem sido bem legal aí o uso da radioterapia. Já é uma realidade pra gente, tá bom? E de causa tóxica que a gente tem como causa de vestibulopatia central, principalmente intoxicação por metro. Ah, nossa, nunca vi. A gente que trabalha com neuro tem uma amostra bem viciada, então a gente tem aqueles que vão intoxicar por sobredose, mas uma coisa que é importante é assim, estou atendendo um cachorro, um gato, que está fazendo dose terapêutica, pensa que assim, existem pacientes que fazem idiosincrasia e podem intoxicar com dose terapêutica. Então, levar em conta essa possibilidade. O tratamento recomendado para intoxicação por metro é o diazepam, tá bom? É o Valium. A recuperação ela pode acontecer dentro de 1 a 2 semanas. E sobre as inflamatórias, como causa de vestibulopatias centrais, a gente divide infecciosa e não infecciosa. Das infecciosas, todas aquelas que têm como causa de encefalite, a gente pode ter também, né, vestibulopatias. Né? Das infecciosas, então, sino, tóxico, neóspora, as hemoparasitoses que levam a vasculite, cripto, PIF. A gente vai buscar em causas periféricas, né, em alterações sistêmicas e fazer diagnóstico. Essa é a Ray, que eu estou atendendo junto com a Daisy. E aí, assim, é difícil que uma causa, né, infecciosa vá fazer só a vestibulopatia central, né? Normalmente eles fazem o que a gente chama de síndrome multifocal. Então eles têm o distúrbio vestibular, né? Eles fazem a ataxia central, mas eles fazem uma ataxia mista, que a gente chama, né? É fácil, né? Às vezes, para a gente identificar que esse bichinho tem mais do que uma alteração. Nesse caso específico da Ray, que é uma sino, dá para a gente entender bem tranquilo ainda que era uma sino, né? E o tratamento, lógico, daí eu precisaria de um curso inteiro para falar de cada uma das doenças. E sobre as não infecciosas, o que a gente tem? Principalmente MEG e necrosante, né? Que podem fazer lesão focal em tronco. Geralmente a gente também vai ter um quadro muito parecido com o de neoplasia, então a gente começa com um ponto inflamatório que vai evoluindo progressivamente. O que a gente pede de exame é análise de líquor junto com imagem, e aí ressonância, toma a maioria das vezes não pega. Né? MEG, incidência é bastante alta, e normalmente quando focal ela vai fazer alteração ponte-bulbar. Ninguém sabe explicar por quê, mas a MEG, quando focal, ela vai fazer principalmente alteração vestibular, tá bom? Geralmente por volta dos 2 anos de idade, maior predisposição por fêmea, tá bom? E a gente tem também aquela encefalite necrosante do Yorkshire, que é a leucoencefalite necrosante. Não confundir com a encefalite necrosante do Pug, tá bom? Que a encefalite necrosante do Pug eu só coloquei aqui porque ela entra junto no mesmo saco, mas ela causa alteração de córtex cerebral, né? Ela não causa alteração de tronco.
Então, quando a gente fala aqui, é MEG e leucoencefalite necrosante. É só porque aqui vai uma dica, o tratamento é igual, tá bom? E aí quando a gente fala de tratamento de MEG, aqui tá os dois protocolos de tratamento que a gente usa mais hoje em dia, tá bom? Então, os dois principais protocolos de tratamento hoje que dão maior média de sobrevida, quando a gente fala em média de sobrevida, esse aqui, cortisona associada a citarabina, em torno de 1.616 dias, é assim que funciona. Então a prednisona, depois eu mando para vocês, isso eu mando para o PetCare, ele disponibiliza, o pessoal disponibiliza a palestra para vocês. Então a gente começa com uma dose mais alta de cortisona e vai reduzindo, e a citarabina também a gente vai diminuindo as aplicações, né? vai fazendo em ciclos, inicialmente a cada 3 semanas, e vai espaçando as aplicações. E a azatioprina é mais ou menos a mesma coisa, começa a cada 24 horas por 14 dias, depois passa a EDA, né, em dias alternados. E a prednisona a gente vai tentando, começa com uma dose mais alta, vai tentando reduzir a dose conforme possível. Esse protocolo da azatioprina, particularmente, é o que eu mais utilizo para tratamento. Quando a gente compara esses dois protocolos mais utilizados, que são os que mais têm tempo, né, os que dão maior tempo de sobrevida, ainda hoje, o que se publica é que esse protocolo especificamente da azatioprina, eles têm um tempo maior de sobrevida, em torno de 1.800 dias em média, tá bom? Então esse é o protocolo que eu particularmente uso mais. Então isso é o que eu tinha para falar das principais doenças vestibulares. Quando então a gente fala em síndromes vestibulares, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Primeiro passo aí pra gente diferenciar, ficar tranquilo, ficar calmo, olhar para aquele paciente com mais cuidado, não julgar como AVC e tratar tudo igual, não é só fazer a cortisona, não é só fazer o Vertix. Lembrar que bloqueador de canal de cálcio, por exemplo, se aquele paciente tem a possibilidade de estar sangrando cabeça, você vai piorar a situação dele, né, vai ser bem pior, ele pode sangrar mais. Então, avaliar aquele paciente, entender se esse paciente ele pode ou não ter uma periférica ou central, e a partir daquele momento diferenciar as doenças e tratar a doença que ele tem. É super simples, é fácil. Alguém tem uma pergunta aí? Alguém quer? Você já pegou algum caso de neóspora? É mais ou menos frequente? Nesse começo de ano aqui, do final de 2016 para o começo de 2017, eu até brinco, eu falo que da turminha da Neuro, tem pouca gente que atende Neuro em São Paulo, então todo mundo se conhece, né? Eu falo que eu brinco, eu fui o único que não peguei. A Maria Juliana teve uma turma, todo mundo pegou, né? O pessoal que trabalha aqui, teve bastante gente que teve, eu não tive nenhum. Uma coisa que é super importante, assim, tem algumas doenças que a gente deixa, às vezes, de pesquisar justamente porque a gente julga como raro. E tem algumas coisas que às vezes a gente esquece, às vezes até que existe, né? Esse ano aqui eu peguei 2 bruceloses, o tipo de coisa que, assim, se a gente não pesquisa, não vai achar, né? E às vezes quando eu conto isso, tem gente que fala, puta, faz mais de 10 anos que eu não peço exame de brucelose. É.
Eu só queria um pouquinho mais de detalhe no tratamento da vestibulopatia do cão senil. E em quais casos que você usa o Vertix, além do tratamento específico da doença? Eu, particularmente, não tenho usado mais. Na verdade, em todas as situações que eu faria uso do Vertix, eu uso a betaestina. Ela é melhor do que ele quando a gente pensa em resultado. Teoricamente, a gente não precisaria tratar a vestibulopatia do cão senil que ele melhora, mas assim, como eu tenho labirintite, eu acho muita sacanagem falar assim, não precisa tratar que ele melhora sozinho. Eu acho um cuzão quem faz isso, sabia? Porque é muito ruim a sensação de vertigem, é muito ruim mesmo. Então, assim, o que eu penso? Se aquele paciente chega pra gente assim, ele teve, lógico que ele não precisa tratar. Mas se ele está apresentando sintoma, eu acho que ele precisa tratar, porque é um sintoma muito ruim, é muito desconfortável. Então, em todo paciente que vem apresentando manifestação clínica de vestibulopatia periférica, seja ele uma vestibulopatia do cão senil, uma vestibulopatia por otite, uma vestibulopatia por neoplasia, por qualquer que seja o motivo da vestibulopatia periférica, você trata a causa de base, mas você trata a vertigem também. E aí, nesses cães, eu faço uso da betaestina. Eu tenho o hábito de fazer uso da betaestina. Eu já usei bastante a flunarizina, mas eu coloquei a dose da flunarizina aí porque existe a dose, existe a indicação de uso dela. Mas na prática o que a gente vê, o efeito da betaestina é bem melhor. Então, assim, se eu tenho um medicamento A, um medicamento B, um medicamento B faz um efeito muito melhor, não tem por que não usar. Então, assim, eu nem uso mais, assim, na prática o Vertix, sabe? Alguém mais? Mas é isso, teoricamente não precisaria tratar. Então, assim, se for um cachorro bravo, um cão que sei lá, tem muita dificuldade, um cão que não dá para dar medicação, é um proprietário que tem dificuldade de medicar por algum motivo, na vestibulopatia do cão senil, teoricamente não precisaria tratar. Mas se é um cão que não tem esse senão, eu sempre trato. Oi, boa tarde. Bom dia. Bom dia. Você indica fazer ablação de conduto nesses casos mais sérios, onde a gente tem opacificação de raio-x? Se tratando clinicamente ele não tem melhora, sim. Na verdade, assim, o que acontece? O legal de eu estar trabalhando dentro de um hospital é que a gente tem a possibilidade de ter essa discussão multidisciplinar, sabe? Então, na verdade, não sou eu quem acaba indicando, é ele que vai dar a próxima palestra. Obrigada. Imagina. Você já pegou algum caso da síndrome de Shaker? E qual foi o prognóstico dela? Qual síndrome, desculpa? Shaker. Pega bastante. Shaker Dog? Isso. Tem bastante. A gente pega bastante, ó. Tem uns videozinhos aqui, ó. O animalzinho convive bem? Qual é o tipo de tratamento? O tratamento é imunossuprimir, né? Na verdade, muitas vezes nem precisa de fazer esse protocolo todo que a gente passou com o uso de... Aqui, ó. Às vezes nem precisa fazer tratamento com... Essa é a Lili. Nem precisa fazer os outros imunossupressores. Muitas vezes só com a cortisona eles ficam bem. O prognóstico é super bom, assim, na Shaker Dog mesmo.
Tá? Uma coisa que é super importante é entender que muitas vezes eles acabam fazendo MEG focal com lesão em cerebelo. Quer ver? Ó, acho que esse aqui é o segundo vídeo dela. Não, esse é o primeiro. Ó, esse é o primeiro dia dela. Ó, então a gente faz a oferta de um alimento, né, que daí exacerba os tremores de intenção. Ó, com 3 dias de cortisona, quer ver a diferença? Fazendo xixi até não poder mais, ó. Aí, oferecendo alimento para... Assim, no Shaker Dog, eles respondem super bem. Aí, uma coisa que é super importante é diferenciar de MEG focal em cerebelo. Beleza? Mais alguém? Bom dia. Oi, Bruno. Rafael, eu queria saber, quanto à beta-estina, você manda manipular, o período que você utiliza e efeitos colaterais. Então, ó, teoricamente a gente não vê muito efeito colateral. Eu já vi ter umas diarreias feias, assim, e sonolência. Quando é muito pequeno, geralmente, é que assim, ó, existe uma marca comercial que chama Labirin, que tem um comprimido de 8 miligramas. Como é o nome? Labirin. Porque geralmente o comercial que é o mais conhecido, que é o Betacer, que só tem de 16 e 24. E aí essa marca, o Labirin, que é de 8, dá para partir bastante, vai. Então dá para fazer 2 miligramas. Então é difícil não conseguir usar ele para, se você fizer a dose, tipo, dá para tratar cachorro de 2 quilos, assim, é difícil pegar cachorro com vestibulopatia com menos do que esse peso. A dose de segurança em gatos tem assim, ó, tem um trabalho que fez eles faziam eles curetavam o labirinto de gato para desenvolver a vestibulopatia, né, fazer uma vestibulopatia de propósito, e tratavam esses gatos com 2 grupos, com 50 e 100 miligramas por quilo, e sem efeito colateral, teoricamente. Então, assim, de modo geral, o que eu faço é também arredondar para cima sem ter problema com o efeito colateral. E muitas vezes, na rotina clínica, mesmo quando a gente passa essa dose de 1 miligrama por quilo, a gente tem o efeito melhor, sem ter problema com efeito colateral. Então, às vezes, a gente usa TID quando precisa, sem ver muito problema, sabe, de diarreia. Mas, às vezes vê. Diarreia, vômito, sonolência. Oi? Nessa situação de efeito colateral, suspende a medicação? Suspende e passa rapidinho. E faz o quê? Umas 3 semanas de tratamento? Ou, por exemplo, nesses cães que têm vertigem, têm o sintoma clínico por neoplasia ou por trauma, e que vai ter sintoma clínico a vida toda, trata a vida toda. Não tem problema fazer uso contínuo. Imagina. Não, estou ainda na tua palestra. Algumas coisas interessantes que ele falou que eu acho que a gente teria que passar do pet care em relação a neuro. Acho que todo mundo, quem está aqui, quem já é do programa, está inscrito no programa Pet Care. Eu acho que o pessoal que está inscrito, depois a Lu vai falar, mas vocês sabem que a gente tem o Day Pet Care. O Day Pet Care é o dia que o veterinário, que não faz parte do nosso corpo clínico, vem para passar o dia conosco. E aí ele acompanha as passagens de plantão e alguns especialistas.
Então, vocês podem se inscrever no Day Pet Care também para passar o dia com o neurologista, ou qualquer um dos nossos, mas o A Dr. Renata Rafael, vai passar o dia comigo lá. a equipe, e em todas as especialidades. Eu acho que uma coisa muito legal que ele falou, que a gente não está, talvez, divulgando tanto, mas o nosso serviço de radioterapia está funcionando super bem. Tratamento de uma série de tumores. O que eu gostaria que vocês também falassem com as nossas promotoras, com a Lu, é que vocês também podem agendar o dia de visita no Day, fazer o Day Pet Care na radioterapia, para entender melhor o processo, porque ela faz parte de todo um tratamento oncológico. Quer dizer, precisa do oncologista e a radioterapia é só uma parte do tratamento. A outra coisa que eu acho que tem uma boa notícia aí é sobre uma das coisas que tem sido feito poucas, é tomografia. Tomografia principalmente no diagnóstico das otites médias. E o nosso serviço de tomografia, por 3 meses agora, ele está com a agenda praticamente aberta o dia inteiro. Ele vai ter uma redução de custo, vai ter uma promoção, vai ter 10% de desconto, então as tomografias vão ficar ao redor de R$ 950. E a gente vai ter a possibilidade também de fazer os exames pré-anestésicos da tomografia, se for uma coisa urgente, muito rapidamente, chegando no Pet Care Pacaembu, uma hora antes, 2 horas antes, elas vão ser feitas no próprio estabelecimento. Então, função renal, hepática e hemograma pré-anestésico para tomografia. Tem mais perguntas? Gente, a Lu vai falar um pouquinho, mas eu queria agradecer ao Dr. Rafael, que eu acho que a palestra dele foi super bacana. Rafael, você sempre trazendo muita coisa legal para a gente. Obrigado. Oi, gente, bom dia. Obrigada por todos estarem aqui. A gente teve teve que mudar de local a palestra em cima da hora, porque a USP hoje não ia ter energia. Então, obrigado. A gente avisou, tentou fechar tudo em cima da hora. A gente até agradece a organização da Unip, que eles ajudaram bastante a gente nessa última semana. E o que eu queria falar para vocês, a Carla já perguntou quantas pessoas fazem parte já do programa de relacionamento. E quem não faz parte ainda do programa de relacionamento, que chama Vet We Care, esse programa ele é destinado para médicos veterinários e qualquer veterinário pode se associar de forma gratuita no site www.vetwecare.com.br. E você não fica com nenhum vínculo com o Pet Care. Na verdade, como funciona? Todos os casos, a partir do veterinário, quando ele é cadastrado, todos os casos que são encaminhados para o Pet Care, aquele veterinário ele vai receber uma pontuação. Essa pontuação ela pode ser revertida em alguns benefícios para o veterinário. Então, ele pode resgatar em forma de ração, por exemplo, como a Premier, como exames laboratoriais do Pet Care, como, por exemplo, tomografia, internação, enfim, serviços Pet Care em geral, equipamentos, então, otoscópio, oftalmoscópio, bomba de infusão, monitor multiparamétrico, mesa cirúrgica. A gente tenta fechar com vários parceiros para oferecer uma maior gama de produtos de interesse de vocês. Agora a gente colocou uma parte de lazer que os veterinários vêm pedindo, como restaurante, Cinemark, e também a parte de congressos e cursos. Agora a gente fechou uma parceria com o CIABEV, que é o Congresso Internacional de Endocrinologia Veterinária. Para resgatar o CIABEV, ele está a 78 mil pontos, e o CIABEV vai ser agora em novembro, e vai ser no Guarujá. Se puder liberar o teaser.
Então, a gente sempre vai tentar colocar congressos, enfim, benefícios que vocês tenham interesse e que possam resgatar com pontos e não ter que pagar para ir nesses congressos também. O que eu queria falar também, então, o que a Carla falou da radioterapia, se vocês tiverem interesse ou quiserem saber mais informações também para passar o dia no PetCare dentro e conhecendo alguma especialidade ou acompanhando simplesmente a internação que vê uma gama maior de casos clínicos, vocês podem procurar as promotoras de vocês. Quem não tem promotora e pode me procurar ali no intervalo e passar o contato, ou também mandar um e-mail para o vetwecare@petcare.com.br. Aí só colocar seu nome, CRMV, o contato, o nome da clínica, que aí eu vou ligar para vocês e a gente tenta agendar essa visita, tá bom? Então, como a Carla falou, a gente vai entrar nessa promoção da tomografia durante os 3 meses, a gente vai divulgar isso por e-mail. Então, o exame de tomografia, já com anestesia, ele vai custar R$ 950. Então, é um preço bem mais acessível, é um dos preços mais... Tá me dando rasteira. É um dos preços melhores no mercado. Então, que o nosso intuito, na verdade, é começar a aumentar esse diagnóstico de doenças que, às vezes, a gente acaba não fazendo dentro da veterinária. A gente também tem agora um voucher de desconto de 10% de internação, para a diária de internação. Então, vocês podem dar esses para alguns pacientes de vocês que vocês tenham interesse e que vão internar no PetCare. Esse voucher ele equivale a 10% de desconto nas diárias de internação do PetCare. As promotoras elas estão com alguns vouchers, elas vão ficar ali na mesa onde foi da inscrição. Se vocês tiverem interesse e quiserem pegar um voucher, a gente tem distribuído um voucher, no máximo 2 por veterinário. E se vocês quiserem, a gente também está com isso e você pode encaminhar para qualquer unidade do PetCare, para as 4 unidades, tá bom? Obrigada, se alguém tiver dúvida eu estou à disposição aqui, vou ficar ali fora e aí também pode mandar um e-mail ou ligar na unidade do Pacaembu e pedir para falar comigo que no telefone 4305-9755, que aí vocês já conseguem falar comigo lá também se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Obrigada.